Olá, meu nome é Dulcineia Santos, eu sou coach, trabalho com terapia multidimensional, que é uma terapia de cura energética. Eu sou certificada MBTI, é uma teoria de tipos psicológicos. E dentro desse universo, né, de cura com barras de Access, eu também utilizo a antroposofia. E a antroposofia foi muito importante para o meu processo de autoconhecimento. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre como nós podemos utilizar essa ferramenta para nos conhecermos melhor. Então, assim, existem várias ferramentas, né, que você pode utilizar no seu processo de autoconhecimento. A que eu vou utilizar hoje é a antroposofia, que é uma filosofia que eu estudei aqui na Suíça durante 3 anos. Ela foi criada pelo filósofo Rudolf Steiner. Ele criou essa filosofia de uma maneira que ela pudesse ser aplicada a todas as áreas da vida. Então, pode ser usada e é usada na educação, né, as escolas Waldorf, na arquitetura, na agricultura. Se você conhece algum produto Demeter, você já deve ter ouvido falar nessa marca. É uma marca de comida orgânica e antroposófica. Como terapia, né, tem a terapia biográfica, na arte, enfim. Primeiro, por que se autoconhecer, né? Porque quando nós nos conhecemos melhor, a gente coloca luz nos padrões. E a partir do momento que se coloca a luz naquele padrão, é possível transformar, né? Mudar para melhor, não repetir padrões que são advindos de condicionamento dos nossos pais ou de uma maneira religiosa de pensar, mas que a gente tenha realmente consciência das nossas escolhas, de apenas não reagir, né? Mas realmente ser consciente do que está fazendo, escolher um caminho melhor na sua maneira de vivenciar o mundo. A Sociedade Antroposófica define a antroposofia como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional, bem como a sua aplicação em praticamente todas as áreas da vida humana. Bom, uma das bases da antroposofia é o conhecimento de que nós não somos só um corpo físico. Então, existe um corpo físico, o corpo etérico, que o cristianismo vai chamar de sopro da vida e os orientais vão chamar de Ki-O-Prana. O corpo astral, que é onde as emoções são processadas, e o corpo espiritual ou o eu. Através do entendimento desses corpos, nós começamos a entender muitas outras coisas a nosso respeito. Como nós não temos muito tempo, eu vou fazer um resumo que é para servir de base para uma pesquisa mais aprofundada. Então, a primeira coisa, né, é entender quando esses corpos vão se desenvolvendo, em que etapas da vida. Então, o corpo físico, é claro que a gente sabe que, né, até os 21 a gente ainda está crescendo. A grande etapa de crescimento, de desenvolvimento do corpo físico é do 0 ao 9 meses, né, durante a gravidez. Depois o corpo etérico, ele vai se desenvolver do 0 aos 7 anos, por isso que nas escolas baseadas na antroposofia, que são as escolas Waldorf, vai se dar muita atenção para a rotina da criança, para um ritmo, porque é o ritmo e uma rotina que fortalece o nosso corpo etérico. Isso serve para nós adultos também, né? Quando você está se sentindo cansado, sem força, sem energia, se você estabelecer um ritmo, você pode ver que isso muda. Depois o corpo astral, ele se desenvolve dos 7 aos 14 anos. E aí essa é a época, né, em que essa questão anímica, questão das emoções, ela é muito forte, ela é muito presente. Nessa época, a arte, ela é como se fosse um alimento para o adolescente, né?
É muito importante que se tenha cuidado com o tipo de heróis que se apresenta para os adolescentes, o que eles assistem, quais são os valores que eles estão desenvolvendo através daqueles heróis, né? Jogos de videogames, quem são as pessoas que eles admiram. Depois dos 14 aos 21 anos, é o desenvolvimento da personalidade. Essa é a época que nós nos entendemos separados do mundo e que o pensamento começa a ser alimentado. Nessa época começam as discussões filosóficas, os ideais, o criticismo. Então, quando se dá demasiada atenção a um órgão, você acaba enfraquecendo o outro, né? Se você dá muita atenção ao intelecto durante a fase que o corpo etérico deveria estar se formando, então isso vai se mostrar de alguma forma no corpo físico, né? Através de anemia, através de palidez, através de fraqueza orgânica. Por aí nós já podemos começar a entender o que é a doença, né? A doença, ela é um desequilíbrio entre esses corpos. Então, eu já dei um exemplo, né, do corpo intelectual e o corpo etérico, o que pode acontecer. E um outro exemplo, quando você vê uma criança ou um adulto fleumático, um pouco mais sonolento, um pouco mais pesado, com uma estrutura maior, então você pode fazer o contrário, que é estimular o lado intelectual, que é para promover o equilíbrio. Ainda complementando sobre a doença, um outro exemplo é uma pessoa que não trabalhe bem as emoções. De que maneira o corpo físico vai mostrar isso, né? Mais tarde, através de um câncer, uma pessoa que não trabalhou bem a raiva ou o perdão, né? Uma pessoa que tem uma visão muito dura da vida, muito rígida da vida, ela começa a desenvolver artrose, artrite, ela começa a enrijecer essas partes do corpo, assim como ela tinha enrijecido a mente. Daí, nós já podemos entender um outro tipo de divisão relacionada ao corpo físico, que é o que o Steiner chama de corpo trimembrado, né? Outra das bases da antroposofia, que é o pensar, o sentir e o querer. Então, o pensar está relacionado a essa primeira parte aqui, né, do corpo, que é essa parte neurosensorial. O pensar na antroposofia ele é relacionado ao passado e, né, essa coisa do raciocínio lógico, ela tem uma característica que a gente chama de fria. Então, qual é o nosso papel no trabalho de desenvolvimento? É trabalhar essa coisa do julgamento, né? Trabalhar essa frieza, aprender a olhar para essa questão de que o pensamento está relacionado ao passado e que isso é ligado a conceito, a julgamento, né? E que isso vai afetando as nossas interações. E aí a gente consegue fazendo isso ser mais fluido, né? Entender o contexto nosso e o do outro. E aí a gente vem para a segunda parte, que é o sentir, que é relacionado ao tronco, né? Essa parte aqui do corpo humano, que é o sistema respiratório e o circulatório. O tronco, ele está relacionado com o presente, né? E é essa parte do sentir que vai fazer a conexão entre o pensar e a parte motora, que a gente vai falar daqui a pouco. É considerado sentir uma temperatura quente, né? E essa parte, ela é muito polar. Então, o sentir tem essa coisa do amar e odiar, da simpatia e da antipatia. E na antroposofia, né, tudo que é saudável, sempre que se falar de saúde, o que você está procurando fazer? Trazer equilíbrio. E uma ferramenta muito boa para entender esse caminho do meio é a empatia, né? Procurar entender como é que o outro vê aquela situação.
de novo, como nós falamos no pensar, é a questão do contexto, né? Qual é o contexto do outro que faz ele sentir daquela maneira? E a terceira parte desse corpo trimembrado é o querer ou a vontade, né? Que está ligado a essa parte de baixo, né? Do quadril para baixo e aos membros. Então, toda essa parte metabólica, motora, de transformação é ligada ao querer e à vontade. E essa parte tem relação com o futuro. O querer, ele vai dar forma àquilo que a mente pensou, né? Então, também está relacionado aos instintos. E uma outra forma de ver essa trimembração é a forma com que a educação trabalha isso, né? Então, o pensar, ele está conectado ao conteúdo. A gente pode até trazer isso para o nosso trabalho também. O pensar conectado ao conteúdo, o sentir conectado às interações e o querer, esse se conecta aos procedimentos, à ação, né? Então, dessa forma, a gente pode ir trazendo essas teorias para uma coisa mais concreta na nossa vida e no nosso processo de autoconhecimento. Cada um dos corpos está ligado a um elemento. Então, o corpo físico é ligado à terra, o corpo etérico é ligado à água, o corpo astral é ligado ao ar e o corpo espiritual ou eu ao fogo. A maior ou menor presença de um elemento em um indivíduo vai transformar o temperamento desse indivíduo. Esse conceito dos temperamentos já é bem antigo, né? Ele vem do século IV com o filósofo Hipócrates. Depois ficou um pouco mais conhecido com o Jung. E aí a gente vai trabalhando com esses elementos. Então, o que é uma pessoa colérica? Colérica é aquele que tem um pouco mais de fogo, né, na sua constituição. E é um indivíduo que tem um temperamento um pouco mais voluntarioso, ele é mais decidido, mais independente. O eu desse indivíduo, ele impera, né, na sua interação com o mundo. Toda vez que muda, né, o equilíbrio, então tem uma consequência. O fato do eu imperar, né, um dos corpos está imperando naquele indivíduo, acaba afetando o desenvolvimento do corpo físico dele. Então, normalmente o colérico é uma pessoa de estatura mais baixa, né? Depois a gente tem o fleumático. O fleumático, ele tem a força maior do corpo etérico, né? Então, fleuma são os líquidos do corpo, né? Tem a conexão com o elemento água e é um indivíduo mais equilibrado, né? O Steiner falava que são os melhores antroposofistas. Tem uma consistência física um pouco maior, né? E é um indivíduo mais simpático, um indivíduo que intera melhor com as outras pessoas, mas que também vai muito para o mundo dele, né? Depois nós temos o melancólico. Melancólico, o corpo que impera é o físico, né? O elemento terra, é um indivíduo mais introvertido, muito voltado para o seu mundo interno. Os pensadores, os artistas, os filósofos, né, normalmente são mais melancólicos. Depois temos os sanguíneos, né, que eles têm astralidade muito forte, né, então é o elemento ar. São pessoas muito vigorosas, que têm interesses múltiplos, têm às vezes uma dificuldade de concentração. Todos nós temos os 4 temperamentos. Só que, como eu disse, um vai imperar. Qual que é o nosso trabalho à medida que a gente vai fazendo o nosso trabalho de desenvolvimento? Procurar de novo, né, o equilíbrio. Nas escolas Waldorf, por exemplo,
Isso é trabalhado até com relação à maneira que as crianças são posicionadas, né? Para que uma vá aprendendo com o temperamento da outra, para que os pontos fortes de cada temperamento vão sendo estimulados. E nós, à medida que nós vamos trabalhando no nosso autoconhecimento e que a gente põe luz nisso, né? E sabe qual é o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco, nós vamos conseguindo transmutar. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar antroposofia, descobri que meu temperamento é colérico, daí o meu tamanho. E à medida que isso foi... E à medida que eu fui trabalhando em mim mesma, eu fui mudando isso, transformando. Essa qualidade colérica, ela tá diminuindo, né? Então, hoje em dia, quando eu faço os testes, tem uns testes que você pode fazer, o meu já parece mais fleumático. Então, é para isso que serve o autoconhecimento, né? Para a gente fazer uma transformação. E eu acho que a nossa grande tarefa nesse século é aprender a fazer isso de uma maneira que seja leve, né? Autoconhecimento não precisa ser pesado. A gente pode, né, como disse uma amiga minha o ano passado, o sentido da vida é viver. A gente pode ir vivendo um dia de cada vez e colocando essas coisas no nosso dia a dia de uma maneira leve, sem nos julgar, sem muita crítica interna. Daí, quando nós falamos sobre os desenvolvimentos dos corpos, a gente pode passar para um outro capítulo que são os ciclos de 7 anos. Estes ciclos, né, são chamados setênios. Isso é outra base da antroposofia, principalmente na terapia biográfica, a gente usa bastante isso, né? Os primeiros 3 setênios vão do 0 ao 21. São ciclos vinculados ao corpo físico e relacionados ao receber. Depois dos 21 aos 42, já são ciclos vinculados ao corpo astral. E a pergunta para este ciclo é: como eu experiencio o mundo, né? E aí, esse ciclo, ele é relacionado tanto ao dar quanto ao receber. E justamente por causa disso, acontecem algumas crises. A primeira dessas crises acontece por volta dos 27 anos, quando a pessoa começa a questionar por que receber era tão fácil e agora para dar é tão difícil, né? Então, as pessoas que tinham objetivos artísticos, elas começam a desistir disso, porque elas não sabem como pôr isso para fora. Tem um índice muito grande de suicídio, né? A gente vê muitos artistas cometendo suicídio nessa época. Os sonhos que as pessoas tinham na época de faculdade, elas começam a deixar para trás e elas querem ter, né? Ter uma casa, ter uma família, um casamento. E esse desistir de sonhos, né, ele pode acabar virando uma depressão. É uma fase em que a qualidade anímica é muito forte, toda essa coisa do sentimento é muito presente e então é preciso olhar para isso, né? Durante esse ciclo também, outra coisa muito importante é o chamado nó da lua ou nó do lunar. Esse nó acontece a cada 18 anos e então o segundo nódo acontece neste ciclo, né? Então por volta de 36 anos e meio tem uma crise muito forte, um questionamento muito grande de o que eu estou fazendo de importante, né? É a tal crise do propósito. É claro, né, que isso pode variar, mas assim, eu vejo isso bastante nos meus clientes na cidade e eu mesma, a época que eu vim para a Suíça e que eu comecei a estudar antroposofia, foi justamente quando eu tinha 36 anos. Existe nessa fase uma questão muito grande de como contribuir, né?
E aí tem uma pergunta também desse ciclo, que é: se eu coloco todos os meus papéis de lado, né? Tudo aquilo que eu consegui aos 20 e poucos anos, um diploma, talvez uma família, uma casa. Se eu coloco tudo isso de lado, o que sobra? A próxima fase é a fase dos 42 aos 63 anos, que é um ciclo vinculado ao eu. É relacionado ao dar, e aos 42 é quando, segundo a antroposofia, nós somos adultos. Então, nessa idade, a gente tem que ter parado de culpar os pais, né, pelas coisas que acontecem pra gente, e realmente ter assumido o nosso papel na vida, e aí começar realmente a entregar para o mundo tudo que a gente recebeu. Tomar responsabilidade pela vida. Dos 21 até os 42, a gente sente que tudo é possível. Você entende que é capaz de fazer tudo. Depois, a partir dos 42, você começa já a entender os seus limites, né? O limite do tempo, os limites físicos. E há uma questão também que dos 42 aos 49, na visão antroposófica, é como se fosse uma segunda adolescência. Essa também é uma fase em que as forças criativas, elas começam a diminuir. Então, toda essa coisa, né, do útero na mulher, do ovário, e essa questão criativa física, ela tem que ser transformada numa questão criativa de entrega, né? O que a gente pode fazer criativamente para entregar para o mundo? Quando isso não é feito, o corpo sente, né? O corpo transforma isso numa doença. Então, o corpo aqui na Terra, ele é o nosso veículo, né, de experienciar a Terra. Então, sempre o corpo ele vai te dar mostras, né, do que é que está errado. Tem um livro chamado Psicologia da Alma, né, que não tem a ver com antroposofia, mas que é um livro que fala que é um erro que a gente comete achar que o corpo físico é menos importante que os outros, porque através do corpo físico a gente pode fazer todas as outras transformações, né? E através do corpo físico também a gente entende o que é que precisa ser mudado. O importante nessa fase, nesses setênios, é saber que apesar de a gente estar sendo chamado para entregar, ninguém precisa virar um guru e ir embora para a Índia, entendeu? A gente pode, dentro daquilo que nós já estamos fazendo, entregar alguma coisa, né? Tem muita gente com crise por causa do propósito, dessa questão de qual é a minha missão. A sua missão como diz o Eckhart Tolle, é o que você está fazendo agora. A sua missão é exatamente isso que você faz nesse momento, né? Então, se você fizer isso com presença, com alegria, eu gosto de dar o exemplo do meu professor de inglês, né? Que é uma pessoa que, através desse ensinamento de uma outra língua, mudou minha vida completamente. Através disso, eu pude vir para a Suíça, estudar antroposofia, eu conheci meu marido. Então, desde que você faça aquilo com esse sentido de que você já está cumprindo o seu propósito, aquilo vai ter sentido e vai ajudar outras pessoas. Depois dos 49 aos 56, nós começamos a viver um outro momento em que o corpo físico vai perdendo um pouco a sua importância e a espiritualidade vai ganhando mais espaço, né? Muita gente começa a questionar, a buscar. É uma fase em que nós somos convidados a refletir luz, né? E essa luz vem de dentro, vai para fora. E a força é substituída pelo ritmo. É um bom momento para a gente revisar nossa história, né? Aprender a não se julgar, a aceitar o que é.
E um bom exercício para isso é pensar na vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas obrigações, como galhos de uma árvore. A antroposofia trabalha muito com arte, com desenhos, então a gente pode até fazer isso, desenhar ou pintar. E aí, quais são os galhos dessa árvore que estão precisando ser podados para que outros possam nascer nessa época, né? Quais são os galhos que precisam nascer nessa época? Toda vez que você trabalha com arte, com pintura, com desenho, você está trabalhando com transformação, né? O simples fato de você colocar intenção naquele desenhar, ele transforma e começa a provocar mudanças, né? Quais são as ferramentas que a antroposofia usa para esse processo de autoconhecimento, né? Então, nós já falamos que a antroposofia é aplicada, né, não é só uma filosofia, mas ela é aplicada em várias áreas. Na educação nós falamos um pouco, as escolas Waldorf. Depois tem também a terapia biográfica, que vai usar, né, esses ciclos de 7 anos para trabalhar o nosso entendimento de nós mesmos e a transformação a partir do entendimento dos nossos padrões e da nossa história. Se vocês derem uma olhada nessa figura, né, essa figura foi criada no livro The Human Life, vocês verão, por exemplo, como uma fase da vida espelha uma outra fase da vida, né? Como eu falei anteriormente, dos 42 aos 49, né, uma segunda adolescência. Por quê? Porque está espelhando essa fase dos 14 aos 21, que está do outro lado desse U. Então, essa é uma das maneiras com as quais a terapia biográfica trabalha. Depois também temos a arte da fala, a terapia da arte, a euritmia. A euritmia é uma forma de dança e ela é usada de 3 formas, né? Em pedagogia, artística e curativa. A artística vocês podem ver através dessa figura, né? Uma euritmia de palco mesmo. O corpo, ele é uma expressão da fala, né? Essa vestimenta, ela representa o corpo etérico. E depois a euritmia curativa ou terapêutica. Eu mesma sou testemunha da transformação que isso causa, né? Eu tinha uma amiga que ela tinha problemas hormonais e ela fez os exercícios, né, da euritmia curativa. Os exercícios que ela fez eram de fazer a vogal com o corpo, né? Então você faz o A, né, com as mãos abertas e através do trabalho com as vogais, ela foi se curando, né, e transformando o corpo dela. Não foi só uma perda de peso, foi realmente uma transformação estrutural do corpo dela. Uma coisa incrível de assistir. Na medicina, o ser humano é visto como o que ele é. E o que nós somos, né? Nós não somos os sintomas do que está acontecendo com a gente. Nós somos muito mais, nós somos um corpo etérico, um corpo astral, o eu. A medicina antroposófica vai analisar qual desequilíbrio trouxe aquela doença, né? O que você precisa trabalhar e transformar? Além de um médico, né, que vai, quando necessário, te passar um medicamento natural, você vai combinar isso com arte, né, com terapias, para que você possa trabalhar a causa, né, e não só o sintoma daquilo. Depois nós temos na agricultura, a agricultura biodinâmica, a marca Demeter é antroposófica. E se a gente pensar que nós somos o que comemos, então isso é realmente muito importante dentro da antroposofia. A maioria dos antroposofistas é vegetariano, por entender, né, que o animal tem um corpo astral também,
e nós vamos ali lidar com as emoções dele. O Steiner, ele deu várias razões sobre o porquê do não consumo da carne. Uma delas é porque a pessoa que come carne tem a tendência a ser um pouco mais agressiva. Mas o Steiner também, ele sempre falou que isso é uma escolha individual e que cada pessoa deve fazer isso no seu tempo. Eu mesma comecei a fazer a transição para o vegetarianismo há 3 meses, mas é importante a gente realmente ter consciência do que a gente come. A antroposofia tem a explicação de como cada um dos alimentos, dos grupos de alimentos vai atuar no seu corpo e na sua disposição anímica. A minha experiência pessoal é de que o corpo tem uma inteligência incrível, tremenda, e que se você aprender a escutar o que o corpo pede, você vai entregar para ele aquilo que ele precisa. E tem uma ferramenta muito simples, que é você de manhã perguntar para o seu corpo, do que você precisa. Né? Não custa nada, o corpo te guia para o que ele quer comer, que tipo de exercício ele quer fazer, né? Qual é a necessidade dele naquele dia. É claro, né, que eu tô falando de corpo físico, não tô falando ser guiada pelo corpo astral, porque daí a gente vai comer pizza e chocolate o tempo todo. Então é isso, é uma pequena introdução de como a antroposofia pode te ajudar a se conhecer. Eu vou colocar depois o site da Sociedade Antroposófica Brasileira para que vocês possam ver. Nos meus atendimentos eu incluo meu conhecimento de antroposofia, eu compartilho aquilo que eu sei e eu estou à disposição de vocês. Meu site é dulcineiasantos.com. E eu espero que essa seja uma ferramenta que você possa usar para colocar mais luz e para viver com saúde física, mental, espiritual e com muita, muita leveza e alegria. Muito obrigada.